Boa tarde, meu público, telespectadores aqui do HC Podcast. Hoje, o primeiro programa do mês de setembro, começando logo já com duas personalidades importantes do mundo médico. Hoje nós vamos receber aqui dois médicos profissionais da área médica, que é o Dr. Rafael Peçanha e doutora Maria Luísa Neres. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer aqui a nossa operadora Júlia, né, que está nos auxiliando aqui. Também eu quero... Quem está falando aqui, quem está apresentando aqui o podcast HC, que a gente vai chamar também de Quebrando Paradigmas, né? Porque o nosso programa, toda vez que vem aqui um entrevistado diferente, é diferenciado, né? E ele traz sempre questões muito inusitadas para nós. E hoje eu sou o Dr. Helder Caixeta, sou advogado, sou criminalista, sou também previdenciário e civilista. Então, as pessoas que estão aí, nossos clientes que estão aí precisando de uma consultoria, de uma assessoria jurídica na área criminal, na área civil, na área previdenciária, pode, o meu e-mail, Júlia, o meu e-mail está aí na tela, caixetaadv@hotmail.com. Quero também aqui, o nosso programa hoje está começando, tem aí o apoio do Instituto de Carvalho, né? Ali que fica ali na Avenida Agenor Caldas, número 193, terceiro andar. E ali tem o incentivador do Instituto Carvalho, o doutor Pedro Carvalho, a doutora Tainara Caixeta e a doutora Karina Matos. Então você que está precisando, né, pode buscar ali o Instituto Carvalho, será muito bem atendido por profissionais competentíssimos. Nós temos hoje também o apoio do Mulher Mais. Então, as mulheres, o empoderamento das mulheres, e tem como seu coordenador geral, Jorge Guimarães. Alô, Jorge Guimarães, aquele abraço para você, tudo de bom para você, continua firme aí, meu irmão. E também a coordenadora executiva do Movimento Mulher Mais em Macaé, Vera Lúcia Silva. Aquele abraço, Vera Lúcia, né? Contamos com vocês aí. E pode contar com a gente aqui também. E aí, para continuar, vamos também ter hoje a presença que está atrasado, né? Uma participação especial, podemos assim dizer, do doutor Pedro Carvalho, o incentivador do Instituto Carvalho, né? Ele está atrasado, o trânsito está aí, ele vai chegar, eu peço desculpa ao nosso público aí, vai chegar e a gente vai parar aqui, vamos abrir a porta no estúdio para ele chegar e ele vai contar uma história interessante, o que ele trouxe do Barretão, né? Não foi a pecuária lá no Barretão, não foi aquela festa toda lá, ele foi exatamente uma semana depois para Barretos, para fazer um curso, né, para trazer conhecimento a mais para o Instituto Carvalho. E hoje nós estamos recebendo aí, como eu falei, um casal maravilhoso, né, um casal que realmente trabalha junto, e um casal que trabalha junto é um casal fortalecido. Traz tranquilidade para o cliente, para o paciente, traz tranquilidade. Na verdade, eu estou falando aqui do Dr. Rafael Peçanha, angiologista e cirurgião vascular, especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e Associação Médica, né? Associação Médica, aí o doutor vai falar para mim depois o que é. E a doutora Maria Luísa Neres, cirurgia plástica, também especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, doutores, né? Doutor Rafael, as considerações iniciais aqui no nosso programa Quebrando Paradigmas, né? Boa tarde, Helder. Boa tarde, Juliana. Obrigado pelo convite. Parabéns por essa iniciativa, né? Porque, assim, eu particularmente sou um ouvinte assíduo de podcast. Essa é a mídia que eu mais consumo ultimamente, seja na academia, no trânsito, enfim. Eu acho que a gente consegue otimizar o tempo, você está ouvindo e está fazendo alguma coisa, então eu sou um entusiasta dessa mídia, mas como participante é a primeira vez, então me perdoe aí uma gaguejada, enfim. A gente está, né, se adaptando aqui, mas bem feliz com essa
com essa oportunidade de repente, agregar um pouco de valor e um pouco de informação dentro da nossa especialidade aqui para a sua audiência. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, doutor Rafael Peçanha. Doutora Maria Luísa Neres, as considerações iniciais. Também queria agradecer muito a você, Helder, a Juliana, ao Pedro, ao convite. A gente está muito lisonjeada de estar aqui hoje. É realmente a nossa primeira vez, então nos perdoe a ansiedade, o nervosismo, mas a gente veio aqui realmente para poder contribuir ao máximo e poder informar, né, os ouvintes sobre as nossas especialidades e talvez ajudar em algo mais, enfim. Muito obrigada. Sendo assim, aquele pessoal de Goiás, como eu falei aqui para o doutor Rafael, doutora Maria Luísa, o pessoal de Goiás está lá assistindo. Alô, mamãe, fazendo aquela apologia lá, o cantor Aguinaldo Timóteo, né? Quando ele assumiu lá no parlamento, a primeira coisa que ele fez foi pegar o telefone, alô, mamãe. Então, alô, mamãe. Mas vamos lá, o público, né? Hoje, ela tem curiosidade nessa questão da questão da cirurgia vascular. Doutor Rafael, o que é um cirurgião vascular? Assim... Porque se confunde, né, doutor? Na verdade, assim, existe a angiologia e a cirurgia vascular. Hoje em dia, a coisa se confluiu e acaba que é o mesmo profissional que acaba atuando nessas duas áreas aí. Em tese, o angiologista ele é o clínico da circulação e o cirurgião vascular, o cirurgião. Hoje em dia, não existe, ou se não me falha a memória, um ou outro serviço exclusivo de angiologia. Então, os serviços são de cirurgia vascular, que seria o profissional mais completo, porque ele tem a clínica e o tratamento cirúrgico para oferecer para o paciente. Nós, cirurgiões vasculares, a gente diz que a gente é um encanador, né? O médico é um encanador do corpo humano. Então, a gente cuida da circulação. Não são doenças do sangue, doenças dos vasos sanguíneos. Então, assim, tudo que for vaso sanguíneo, circulação, que não seja cerebral ou do coração, né? Ou seja, braço, perna, barriga, tórax, é uma atribuição do cirurgião vascular. E dentro disso, existem muitas doenças, muitas condições que a gente acaba sendo responsável aí. E aí existem as subdivisões, né? Dentro da cirurgia vascular existem caminhos que alguns colegas optam por subespecialidade. Por exemplo, existe o cirurgião vascular exclusivamente de veia, que é o cirurgião vascular venoso. Existe o arterial, exclusivo arterial. Tem aquele que se dedica a tratamento cirúrgico aberto com bisturi, outro a tratamento fechado, cateterismo, por exemplo. Então é um leque muito grande de possibilidades aí que a gente tem. Mas em geral, assim, no dia a dia, vamos colocar assim, né, o que é o nosso corriqueiro ali, a gente cuida da doença venosa, o mais prevalente, ou seja, a mais comum. O que mais chega no consultório são as varizes, né? Passando um pouco por trombose, que é uma coisa que a gente pode comentar um pouco, que as pessoas existe um tabu muito grande em cima disso, né? Se falou muito disso agora no Covid. Pensando na parte arterial, a gente já seria aquele paciente um pouco mais idoso, né? Acima de 50 anos de idade. Doutor Rafael, que eu estou recebendo inclusive aqui o ok, muito obrigado. É de um público acima dos 50, né? Eu tenho dito para eles, eu disse para você na primeira narrativa aí, que todos nós acima dos 50, nós temos que ter aí um angiologista, um cirurgião vascular de preferência, né? Preferido, né? Com certeza. Porque certamente é raro o homem e mulher que não tenha que procurar, né? Um problema aqui, um problema lá, mas tem que procurar, né? Tem que estar sempre... Mas, doutor, antes da gente entrar nessas questões, sim, do que você falou, da trombose, né? Porque eu quero ouvir mais de trombose, porque eu sempre ouvi trombose, mas o que é trombose, né? As pessoas, né, o nosso público, nossos telespectadores, e quer saber exatamente o que é uma trombose. Isso nós vamos entrar mais daqui a um pouquinho, porque agora eu quero ouvir um pouco do que é a cirurgia, o que é um cirurgião plástico. Assim, a formação, quanto tempo, né? Porque eu acho que, por exemplo, o advogado,
A gente faz 5 anos de faculdade, mas ali a gente pode, inclusive, prestar a prova da OAB antes mesmo de concluir os 5 anos. Fez a prova da OAB, a gente está habilitado a advogar. Mas me parece que o cirurgião plástico e o cirurgião vascular não é bem assim. Não é bem assim. Na verdade, nós fazemos a faculdade de medicina, que são 6 anos. E após a faculdade de medicina, a gente tem algumas especialidades que a gente pode seguir. Tanto no meu caso quanto do Rafael, a gente optou pela cirurgia geral, que é uma especialidade que hoje, principalmente, a gente faz mais 2 ou 3 anos só de cirurgia geral. Agora são 3. Agora são 3, né? Então, assim, a gente acaba operando tudo durante a cirurgia geral, de acidentados, traumas de arma branca, de arma de fogo, enfim. E após a conclusão desses 2, 3 anos de cirurgia geral, a gente presta mais uma outra prova, no meu caso, cirurgia plástica, que são mais 3 anos. E após essa prova de cirurgia plástica, a gente tem uma outra prova, que é a da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E para sermos aprovados por essa especialidade, a gente tem que passar tanto por uma prova escrita, quanto por uma prova oral. Então, assim, no total são os 6 da faculdade, mas, exato. São alguns anos para que a gente consiga exercer a nossa profissão com excelência, né, com prudência, segurança. Então, muitas vezes, algumas pacientes chegam até o consultório e falam que passaram por alguma especialidade de medicina estética, porque às vezes isso é um pouco confundido com a cirurgia plástica. E, na verdade, eu sempre falo, antes de você passar por um cirurgião plástico, você escolher o seu cirurgião plástico, é muito importante que você pesquise no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque para ele fazer a sua cirurgia com o máximo de segurança, com minimização dos riscos, o ideal seria que ele fosse especialista por ali. Então, antes de escolher o seu cirurgião, né, sempre vá ao site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e se certifique que o seu cirurgião está ali cadastrado e é especialista por ela. Tá aí dado o recado, meu público. Palavras da doutora Maria Luísa Neres acerca da formação. E para vocês verem, um cirurgião plástico, para estar habilitado, trabalhar com tranquilidade, pode fazer um bom trabalho. Está aí cerca de 11 anos. Então, não é pouco. Não é pouco a formação. Não existe atalho para isso. Não existe atalho, né, doutor? Não tem jeito. Eu estou recebendo aqui, o casal, Rafael Peçanha, doutor Rafael Peçanha, geologista, cirurgião vascular. Para você que está chegando agora, tá ligando aí o seu computador, tá entrando no Facebook, tá passando pelo Instagram também. E o casal, que também é a doutora Maria Luísa Neres, que é cirurgia plástica. E, voltando aqui, doutor, fica bem à vontade, a casa é nossa, né? Vocês falaram que é a primeira vez que estão aqui, mas são profissionais de alta competência, né? Qual é, assim, o procedimento mais procurado lá no seu consultório? Até porque, antes de você falar isso, onde fica o seu consultório? Se os nossos telespectadores quiser procurar você, fica onde? Aqui em Macaé. A gente tem um consultório, né, em comum, que a gente é a angioplástica, né, angiologia e cirurgia plástica. Esse consultório fica no bairro de Imbitiba, lá em Macaé. Eu também atendo aqui no município de Das Ostras. Então, aqui na Rua Guaporé, eu tenho um consultório que eu venho 2 vezes na semana e faço atendimento aqui. Então, estou bem habituado a essa cidade, tenho muito carinho por essa cidade. Inclusive, fui quase que criado por aqui também. Ah, claro. Eu sou macaense, mas passava muitas férias aqui. Então, eu trabalho lá e aqui, fora os hospitais, né? Claro. Isso. E Maria? E a doutora Maria Luísa Neres também é angioplástica, fica ali na Imbitiba, Isso. Fica no centro de Macaé. E eu, diferentemente do Rafael, não sou macaense, eu sou de São Paulo. E a gente se conheceu durante a nossa especialização. Enquanto eu fazia cirurgia geral, estava no meu último ano da geral, ele entrou no hospital que eu fazia a residência para fazer a cirurgia vascular. E aí a gente criou uma amizade, enfim. E aí, quando eu estava entrando na plástica, ele já estava quase saindo da vascular, a gente começou a namorar. E eu realmente não conhecia a região, Macaé, Rio das Ostras, nem o próprio Rio de Janeiro, porque
como eu sou paulistana, os meus pais, né, o que a gente vê, que pode ser um pouco mais perigoso, igual quem tá no Rio pode achar São Paulo um pouco mais perigoso também. Sim. E aí, após a gente começar a namorar, ele falou sobre, poxa, talvez seja uma boa cidade pra gente morar, pra gente constituir família, criar os filhos. E assim, a gente fez em 2015, início de 2015, eu me mudei pra Macaé. E a gente, enfim, começou a trabalhar mais juntos, abriu o nosso consultório. E desde então a gente tá trabalhando nisso. Doutores, meu público, eu peço desculpas, porque o nosso participação especial, o doutor Pedro Carvalho, acabou de chegar, então ele vai adentrar aqui. Eu peço desculpas a vocês aí, mas isso acontece mesmo, né? É o doutor Pedro Carvalho, grande incentivador aí do Instituto Carvalho. Ele vai contar o que ele está trazendo de Barretos para nós. Fique à vontade, Pedro. Cheguei, é magrinho, mas nem tanto. Mas faz parte, o nosso público ele entende que, né, o trânsito de Macaé para Rio das Ostras ele está intenso agora à tarde, inclusive aconteceu um acidente ali. Né? Mas de qualquer forma, nós iniciamos aí, Pedro. E aí, Pedro Carvalho, você não vai chegar e vai ficar calado não, né? Nós começamos aqui, você vai chegar e a gente está curioso, o que você foi fazer lá em Barretos depois daquela festa maravilhosa que é o Barretão? O que você trouxe? Já cheguei com um tiro a queima-roupa, né? Chega já entrando no assunto. Aqui é quebrando paradigmas, não tem essa que ficar calado não. Bom, a gente foi conhecer lá o ICARD, que é um dos maiores institutos aí de cirurgia minimamente invasiva, para ver funcionamento um pouco melhor dessa cirurgia da articulação temporomandibular. Né? Então, uma abordagem por alguns portais, uma cânula de 1,9 milímetros, a gente consegue fazer 2 perfurações e explorar toda a articulação. Então, é literalmente minimamente, né? Muito restrito, muito pequeno, uma área complicada, né? Que é praticamente base de crânio, né? Você fica um borderline ali muito limítrofe, né? De fossa craniana média, né? Que é bem complicado, mas que traz bastante benefícios, né? De fazer a cirurgia dessa aberta, acaba violando muito a articulação, né? Então, uma forma de a gente minimizar isso. E foi fantástico, né? O Instituto a gente treina em cadáver, então teve um dia só de treinamento. Legal. Foi muito bacana. Qual foi o show que você mais gostou lá? Poxa, que pergunta, hein? Olha, tem gente assistindo em casa. Vou levar um puxão de orelha da esposa quando chegar, hein? Você não pode perder. Ela já está dizendo aqui que está muito bom o programa, está elogiando vocês aqui. Ai, que doçura. Aí não vale, hein? Ele já veio com a esposa, tá vendo? Vai mudar de ideia. Então, olha, doutores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast aqui, né? Quebrando Paradigmas, HC de Helder Caixeta. Legal. Ou habeas corpus, depende do ângulo que você estiver olhando. Olha, eu me atrasei, né, por conta, acabei tendo um procedimento, acabou demorando um pouco mais do que o esperado, sempre assim, né? Acho que vai ser rapidinho, sempre dá tudo errado, né? Ainda peguei um acidente no meio do caminho e acabei chegando agora. Mas eu vi o comentário de vocês, né, começou a falar sobre a trombose, e você já tocou num assunto que eu acho super importante, né? É essa validação do profissional. Sim. Hoje a gente está em alta em relação à mídia social, a Instagram, né? Então há uma tendência do público associar isso a um profissional de excelência, né? Então isso fica relacionado à quantidade de like, à quantidade de seguidor, né? A rede social, obviamente, é uma ótima rede para a gente poder buscar isso, né? Com certeza. Traz informação de forma fácil, prática. Todo mundo explora o seu perfil para mostrar um pouco do que você está fazendo, né? O que você vem exercendo, mas eu acho muito importante o que você falou, né? Para quem está nos assistindo, procure a sociedade, né, associada à especialidade em que você vai precisar de tratamento. Então, obviamente, né, você vai procurar cirurgião plástica, procure a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tá? Se vai querer procurar um cirurgião vascular, procure a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Aí você consegue referenciar, saber qual é o profissional, né, qual é o endereço dele, né, qual é o telefone, quais são os dados, e a partir daí dá um pouco mais de conforto, né? Para quando a gente procurar o profissional, ter um profissional de confiança. De confiança, exatamente. Eu acho que esse aspecto é extremamente importante. É claro, é nesse sentido mesmo, Pedro. Doutor Pedro. Então, voltando aqui, Rafael,
a gente estava entrando aí na questão do cirurgião, onde a gente ia falar sobre varizes, trombose. O que o nosso telespectador quer saber? O que é uma trombose? Porque isso ficou muito em alta agora na questão do Covid, né? Fulana, o Covid deu trombose, a pessoa morreu, né? Alguns colegas que faleceram, que infelizmente o Covid os ceifaram, né? Que Deus a tenha no seu lugar certo, estava bem, né? Saiu do tubo, aquela coisa, de repente veio a óbito em face da trombose, né? E a gente não entende o que é trombose, as pessoas não entendem, né? De uma forma bem generalista, assim, trombose é quando se forma um coágulo dentro de um vaso sanguíneo e oclui esse vaso, né? O fluxo de sangue acaba sendo interrompido ali. E dependendo de onde for, né, o órgão que for, o vaso que for, esse estrago vai ser maior ou menor. Esse dano vai ser maior ou menor. Por exemplo, um AVC, uma trombose em um vaso cerebral é um AVC, isso pode ser muito grave, né? Uma trombose em uma coronária, um infarto, que são termos que as pessoas conhecem de uma forma geral. Uma trombose na perna, enfim, quando a gente fala trombose, o maior percentual é em membro inferior, pela extensão, pela distância do coração, pela quantidade de vasos que ali tem. Então, alguns fatores, e o Covid potencializou esses fatores, tornaram ali o sangue um pouco mais trombogênico. Então, ocluiu o vaso, e aí depende. Você pode ter uma trombose que oclui um vaso arterial e aí aquela perna fica em sofrimento, não chega a sangue, o paciente perde o membro. Se você tem uma trombose venosa na veia, ou seja, no sentido contrário do sangue, né? O sangue que retorna para o coração, o membro sofre menos. Porém, se esse trombo se desloca, é uma avenida. Se ele solta dali, ele viaja pela circulação, ele vai impactar no lugar onde existe um funil, né? Onde existe uma rede, que esse lugar é o pulmão. E aí uma trombose virou uma embolia pulmonar, que é uma consequência que pode ser fatal, gravíssima. Então, no Covid aumentou muito a incidência de trombose, e de embolia pulmonar, e de AVC, e de infarto, ou seja, eventos trombo, né, embólicos, aumentou muito. Então, trombose, resumidamente, é isso. É a obstrução de um vaso por um coágulo. Eu acho que a gente fica um monte de questionamentos, né? Perguntas que todo mundo está assistindo. Eu acho que o bacana de vocês dois além de formarem um belo casal, ainda se complementam na especialidade médica, né? Acho que o Helder comentou isso, né? Do casal, de estar unido, de ter o sucesso, de ser mais forte. Isso daí é muito engrandecedor. E como é que vocês enxergam essa relação dos dois no mesmo ambiente? E como que as especialidades elas se complementam no ponto de vista clínico, né, do dia a dia? O que você acha que a cirurgia vascular tem a somar, por exemplo, com um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia plástica? Existe uma interseção de pacientes assim, entre as nossas especialidades. De uma forma geral, não só em relação à trombose, porque as cirurgias em geral, independente de plástica, enfim, bariátrica, as suas cirurgias, expõem o paciente a um risco maior de trombose. Então, eu acabo ajudando a fazer os nossos protocolos aqui dos pacientes dela de cirurgia plástica, e a qualquer possível suspeita mínima, eu entro que regalia em ação. A doutora Maria Luísa está coberta e abrigada, como diz a Maria. Eu entendo que os pacientes dela são meus também, entendeu? Exato. Então, então assim, já aconteceu de... Rafael, minha paciente está internada ainda, está com uma dor e tal, e eu fui lá com ela para tirar dúvida no minuto zero. Sim. A grande questão da trombose aqui, obviamente, prevenir é sempre o melhor remédio. Agora, o diagnóstico precoce é muito importante, porque... Muda todo o cenário, né? Muda tudo. O tratamento precoce é um divisor de águas. Então, você fazer o diagnóstico precoce é muito importante. Então, nesse ponto, eu acho que a gente eu dou esse respaldo, vamos dizer assim, para ela, né? A gente faz... Se complementa bastante. Se complementa nesse sentido. Então, acho que vale a pena levantar, né? Então, os pacientes que forem procurar a doutora Maria Luísa, tá ainda um plus.
Que além de ser... Ganham, Rafael. Ainda ser uma cirurgiã plástica, né? Especialista. Isso é muito bom e muito confortante, inclusive para mim, né? Eu falo que toda cirurgia, né, da menor a maior, de mais tempo cirúrgico, traz riscos aos pacientes, mas os riscos eles têm que ser minimizados. E que para que a gente submeta um paciente a um procedimento cirúrgico, principalmente os de maior tempo, é muito importante. A gente tem protocolos, né? E a gente acabou montando o nosso protocolo baseado nos nossos pacientes, nas nossas cirurgias principais. Então, eu sempre falo assim para as minhas pacientes, principalmente cirurgias estéticas ou cirurgias de reconstrução de mama, que são cirurgias oncológicas, que a gente entra junto com o oncologista e no mesmo tempo cirúrgico a gente faz a reconstrução de mama. Todas elas, normalmente, são pacientes com mais de 40 anos, cirurgias com mais de 1h30, que já se submetem à anestesia geral. Esses 3 fatores de risco, por si só, já trazem a cirurgia para um risco prolongado, né, um risco aumentado de trombose. Então, por menor que seja o nosso procedimento, a gente acaba fazendo uso de meia elástica antitrombo durante a indução anestésica até um pós-operatório mais tardio. O compressor pneumático, que é muito importante, é um aparelhinho que fica comprimindo e relaxando a panturrilha durante todo o procedimento cirúrgico, normalmente até alta hospitalar, né? 1 ou 2 dias de alta. E a gente usa também uma medicação que é como se fosse afinar o sangue, que é a injeção de enoxaparina. E dependendo da extensão da cirurgia, dos riscos associados ao paciente, se usa anticoncepcional, se usa terapia hormonal, se já tem uma história prévia, pessoal ou familiar, então esse tempo de medicação também pode ser reduzido ou estendido. Então foi muito bom porque a gente abriu esse protocolo e graças a Deus tem dado super certo, assim, a gente... tem os nossos pacientes de cirurgia em comum e a gente, até para eu poder liberar a meia, antes disso, ele faz um Doppler para poder liberar e me certificar que realmente a paciente não tem, né, nenhuma alteração ali vascular. E outro ponto é que eu eu cuido muito de estética também, né, relacionado à varize e tal, estética das pernas das pacientes, a grande maioria é mulher, mas tem homem também. Então, a paciente que procura um tratamento estético, ela procura o cirurgião plástico, mas se ela tiver um problema de varize, aquilo vai incomodar ela também. Então, a gente acaba compartilhando o paciente, né? E fazendo um tratamento ali como um todo. O objetivo é o bem-estar do paciente, enfim, com segurança, claro. Acho que mesmo com todo esse tema de trombose, de morte, de Covid, né? A gente tem que lembrar também que é uma coisa boa, né? Que a cirurgia plástica vai trazer essa motivação, essa autoestima. E é importante falar que tudo isso que a gente está falando é porque está sendo realizado esses procedimentos com segurança, né? Tem o cirurgião vascular do lado, vai ter a questão do Doppler, do exame, da abordagem precoce. Então é um time, né? Para devolver a autoestima. O risco, né? ele sempre vai existir, né? Atravessar a rua tem risco. Né? A questão aqui é uma graduação de risco, é a assimetria do custo-benefício. Exatamente. Entendeu? O quanto que isso aqui vai impactar e melhorar a minha vida e qual o risco. Então, quanto mais a gente minimizar esse risco, maior a assimetria, maior o custo-benefício, mais vale a pena fazer o procedimento. Então, voltando um pouquinho à história da sociedade, dessa certificação, né? Desse órgão que a gente tem, que é a AMB, que é a Associação Brasileira Médica, as sociedades de cada especialidade, que é uma briga que eles têm aí contra esses profissionais que fazem cirurgias em fundo de quintal ou não têm a certificação adequada, enfim. Tudo isso é para você minimizar o risco, você achar um profissional que passou pelas etapas que tem que passar, enfim, não teve nenhum atalho, como a gente falou, para que você tenha o melhor resultado com o menor risco possível. Acho que o mais importante de tudo isso é a questão, eu vi muito isso durante a minha residência, né? Só faça o procedimento que você estiver capacitado para resolver a complicação, né? Exatamente. Então, ter uma cirurgiã plástica que, se porventura tiver um trombo, ter um especialista do lado para poder resolver isso, soma demais, né? Minimiza, né? Doutores, só para lembrar aqui os nossos espectadores que estão chegando agora, né? Nós estamos aqui conversando aqui com 3 doutores, doutor Rafael Peçanha, angiologista e cirurgião vascular, a doutora Maria Luísa Nery, cirurgiã plástica, e o doutor Pedro Carvalho, que já é recorrente aqui no nosso programa, né? E está dando contribuição, sócio aqui, da Instituto Carvalho, né? E é grande colaborador nosso aqui, grande incentivador também.
E tenho certeza que nós estamos ganhando muito com a presença dele. E vamos ter mais ainda, várias vezes a presença dele e certamente de vocês também. Para você que está assistindo aí na parte da manhã, bom dia, né? Seja muito bem-vindo. Para você que está assistindo à noite, pelas madrugadas, boa noite, né? E continuamos. Doutores, tá com vocês. Eu queria falar um pouco, né? Porque eu recebi por pouca hora uma ligação, uma pergunta lá, a questão das veias arrebentadas. Né? Aqui nós tivemos o queixo de burro. Queixo de burro, nós tivemos, né? Eu recebi um elogio, tá? Elogio, né? Fui parado no hospital para falar, olha, mas que legal essa linguagem, né? Esse linguajar. Só para lembrar tranquilo. também que o doutor Pedro Carvalho, ele é servidor público aqui da cidade de Rio das Ostras, né? Aqui, sim, prestando seu serviço aqui e aplaudido pela população aí, pelos nossos munícipes, né? Que procura. Mas vamos lá, doutor. Veia arrebentada, né? Falando do queixo de burro, freio de burro. Olha, interessante essa questão. Mas é porque as pessoas falam sim, assim, sim, né? Sim. O que eu entendo de veia arrebentada seriam as varizes, né? Varizes, claro. Acredito que vasinhos, talvez. Acho que as pessoas se referem mais à veia arrebentada como aqueles microvasos, aqueles vermelhinhos que a gente chama de telangiectasias. Isso é uma coisa muito frequente, especialmente em mulheres, especialmente aquelas que passaram por gestações ou usam anticoncepcionais. Esses vasinhos, o que eu estou me referindo, que são esses de menor calibre, eles não causam nenhum problema. Não são responsáveis por dor, não são responsáveis por edema. A questão ali é estética. Mas, na verdade, aquilo ali, aqueles vasinhos, é a pontinha do iceberg. É importante a gente fazer uma avaliação e ver o que está por trás. Se tem uma veia mais importante nutrindo, se tem uma veia, uma safena, por exemplo, que é uma veia troncular, uma veia mais profunda nutrindo. Então, aquele vasinho, olhar para ele, a gente não precisa se preocupar com ele, mas a gente tem que fazer, a gente chama de avaliação 360 graus. O paciente chegou no meu consultório, avaliou, a gente consegue avaliar as várias camadas, até fazer um ultrassom ali no próprio momento. É importante a gente ter um ultrassom do lado. No primeiro contato a gente já consegue fazer uma avaliação 360 graus e entende se aquela veinha quebrada é só uma veinha quebrada, simples, né? De nada, ou se aquilo tem uma raiz e a gente precisa tratar a origem do problema. Rafael, e hoje? O paciente chegou no seu consultório, cara. O que você tem para oferecer assim, de exame, de avaliação para esse paciente? Em relação a varizes, né? Em relação a varizes, cara, é o seguinte, assim, a coisa mudou muito. Há um tempo atrás era cirurgia convencional e ponto final. Sim. A cirurgia, eu ainda sou um cara que eu defendo a cirurgia. Hoje em dia, tratamento sem cirurgia, legal. Eu ofereço, vou comentar, mas assim, eu não sou um cara que condena a cirurgia, não. Depende da indicação, depende, obviamente, do preparo, da execução, etc. Mas assim, o paciente chegou no meu consultório, ele vai ser avaliado. Então, do menor ao maior vaso ou varize. O maior seria uma veia safena, por exemplo. Estou falando em termos da doença de varize. Sim. O paciente que tem uma doença troncular, uma doença mais grave de varize, a gente tem possibilidade hoje em dia de fazer um endolaser, por exemplo, que é uma ablação térmica que a gente entra com um catéterzinho dentro da veia, cauteriza ela sem precisar tirar ela. Isso dói? Isso traz incômodo? Como é que é? A recuperação é muito rápida, comparando a cirurgia convencional, que é o que sempre se fez e ainda a gente faz. Sim. A cirurgia convencional, você tem um corte na virilha, um corte lá embaixo, você faz uma avulsão da veia, então o hematoma é muito maior, um tempo de recuperação entre 10 e 15 dias. Então o laser acaba sendo menos mórbido. O laser é o padrão ouro, sem dúvida. Então baixa dor, pouca dor, recuperação mais rápida. Se você começa a superficializar, ou seja, varizes menos graves aí, você tem a possibilidade de fazer o laser transdérmico, que isso a gente faz no próprio consultório. Fantástico. Que é o laser que você não fura a pele, né? Uhum. Então tem o laser transdérmico, a gente pode fazer, que é muito conhecido, aquelas aplicações, né? Que a gente injeta um esclerosante nos vasinhos para aquilo ir destruindo a parede interna do vaso e o vaso ir desaparecendo. A gente tem a possibilidade hoje em dia de fazer a espuma. A espuma é uma alternativa à cirurgia. Então, assim... E você consegue fazer isso de forma guiada? Tem alguma coisa que guiada te por guia? ultrassom. Tudo guiado por ultrassom. Uhum, o ultrassom é o estetoscópio do cirurgião vascular. Então, hoje você tem um ultrassom no consultório. Tem algum outro laser, alguma outra coisa que evidencia esses vasos? Existe, a gente chama de fleboscópio, né? Os fleboscópios a gente consegue enxergar até 3 milímetros abaixo, né, da pele. Tem o Venvio, que é uma realidade aumentada,
não é um laser, é uma luz que a gente consegue visualizar um pouco melhor esses vasos. Então você consegue fechar de todos os lados, né? Então você aí. consegue mostrar, né, o caminho. Você vê a ectoscopia, você vê um pouco mais a fundo, você vê até quase no osso. Fantástico, fantástico. Então isso aumenta muito a segurança do seu paciente. Sem dúvida. Né? Seria... A grande questão é o diagnóstico. Errou o diagnóstico, você vai seguir o caminho totalmente errado. Perfeito. Ok, mas doutora Maria Luísa Neres, você está calada aí, mas Oi. Mas o nosso Deixando público quer entrar nessa área aí, porque é a cirurgia plástica, né? Ou seja ela estética, seja ela reparadora, as pessoas querem saber o que é isso, como é que faz para procurar você lá, enfim, essas coisas todas, né? Uhum. O que é uma cirurgia plástica reparadora e o que é uma cirurgia plástica estética? Sim, realmente é isso, porque a cirurgia plástica... Eu quero ficar bonito, né? As mulheres e homens, né? Eu quero ficar bonito. Vou lá para fazer. Exato, assim, quando a gente fala em cirurgia plástica, a gente acaba pensando principalmente na parte estética, né? Que é a primeira imagem, talvez, o que venha, que seriam as próteses de silicone, reduzir mama, que é uma cirurgia também muito procurada, a lipoaspiração, abdominoplastia. Temos as cirurgias de face, né, para reduzir flacidez, de pálpebra. Então, assim, uma infinidade de cirurgias, buscando sempre uma melhor estética, né, do que o paciente talvez esteja insatisfeito. Obviamente, a gente tem que pensar muito em relação a se a queixa do paciente, em relação à sua expectativa, se realmente elas se unem, para a gente poder oferecer o melhor procedimento e o melhor resultado final com a cirurgia. E fora as cirurgias estéticas, a gente também tem as cirurgias reconstrutoras, que vai desde cânceres de pele, que normalmente chegam até o meu consultório encaminhados normalmente por colegas dermatologistas. Elas avaliam, fazem a avaliação clínica, a dermatoscopia e lesões suspeitas, né? Lesões que precisam ser ressecadas, retiradas, elas me encaminham e a gente faz a cirurgia. Temos também na cirurgia plástica as reconstruções de mama, que são cirurgias em que a paciente, de repente, infelizmente descobre um câncerzinho de mama e que precisa operar, retirar a mama totalmente ou parcialmente. Então, normalmente, nesse tipo de procedimento, a gente entra, quando possível, junto com o oncologista. E aí o oncologista faz o tempo cirúrgico dele, que seria mastectomia, investiga linfonodos, que é para ver se a doença está só localizada ou se ela já saiu da mama e foi, né, para os gangliozinhos. E após o tempo do oncologista, nós entramos com a reconstrução. A reconstrução, normalmente, ela é feita em 2 tempos cirúrgicos. A gente faz, no primeiro tempo, junto com o onco, a expansão. A gente coloca um expansor submuscular. E num segundo tempo cirúrgico, a gente troca esse expansor por uma prótese de silicone. Então, a cirurgia plástica em si, ela é muito além dessa parte só de estética, de beleza, né? Ela vai muito além, porque ela devolve, talvez, a feminilidade numa mama de uma paciente que perdeu por um câncer. Ela devolve, né, aumenta muito o prognóstico de vida de um paciente que, às vezes, tem um câncerzinho de pele mais difícil de tratar, como um melanoma. Então, assim, é uma especialidade que eu, particularmente, realmente, quando eu me vi, gostaria, quando eu tive a vontade, meu coração pendeu para a plástica, nem eu mesmo sabia que a gente teria uma infinidade tão grande de cirurgias e tratamentos. E eu sou muito feliz, graças a Deus, com a minha escolha. Eu fico assim, eu falo com os meus olhinhos brilhando mesmo, porque realmente é o que eu mais amo fazer na minha vida, que é operar. Uma obra de arte. É uma obra de arte. E é fantástico, porque geralmente quando as pessoas falam de silicone, né, você pensa, estética, né, ficar um pouco mais empinado, aumentar. Exato. Mas essa questão do câncer, né, de ter que perder a mama, passar por um procedimento, Exato. devolver isso novamente, autoestima, né? Exato. Isso daí é pra fantástico. Mulher é formidável. É muito importante, assim. Eu sempre falo para essas pacientes que chegam até mim, infelizmente, cada vez mais, a gente tem... obviamente, pelo diagnóstico precoce, talvez a gente tenha hoje um número de diagnósticos aumentados de câncer de mama. Então, muitas pacientes jovens, né? E que às vezes chegam e realmente com aquela preocupação muito grande em relação, poxa, mas é minha mama, né? Como que eu vou me sentir como mulher ao me olhar no espelho? E assim, eu sempre tento tranquilizá-la ao máximo,
E dizer que sim, a plástica, obviamente, nem na cirurgia estética a gente consegue deixar uma mama igual à outra. Sim. Eu sempre falo, a gente tenta trazer ao máximo a simetria das duas mamas. Nem Deus fez igual, né? Quem somos nós para fazermos igual? Mas a gente tenta trazer ao máximo a simetria. E na reconstrução da mesma forma. E a gente tem tido os resultados muito bons. Independente, assim, que às vezes a paciente precisa fazer uma radioterapia ou uma quimioterapia adjuvante, que é após a cirurgia. Mas mesmo nessas pacientes que talvez teriam um resultado cirúrgico um pouquinho limitado, a gente consegue resultados muito bons, assim, muito gratificantes. E para elas, assim, para autoestima, para realmente se sentir mulher novamente, a cirurgia plástica, ela vem principal, assim, eu digo que a parte estética, óbvio, a gente traz o melhor e a gente se entrega para que o melhor resultado seja feito. Mas, principalmente na parte de reconstruções, é algo que a gente toca não só a parte estética, mas principalmente a parte de alma, de você conseguir, com delicadeza, porque não é só um cirurgião frio, né? Eu falo a humanidade é imprescindível nesse momento, né? Se colocar no lugar do paciente, exatamente, viver aquilo com o paciente, de você conseguir acolher essa mulher que às vezes, né, talvez não tenha uma família junto, um esposo, enfim. Uma dúvida minha, pessoal mesmo. O que a gente consegue oferecer hoje pelo SUS de cirurgia plástica? Quais são os procedimentos que você consegue realizar hoje no Sistema Único de Saúde? Sim, eu particularmente não trabalho pelo SUS aqui, infelizmente, mais em Macaé. Há alguns anos atrás eu trabalhava, mas a gente tem excelentes cirurgiões que trabalham com o SUS. Em relação à parte estética, a gente realmente não consegue nada. Uhum. Alguns serviços de residência médica, inclusive o serviço que a gente se formou, que também era um hospital público, era um hospital pelo SUS, quando, talvez num grande centro, numa grande cidade, os residentes, que são os médicos em formação, eles operam cirurgias estéticas de graça. Então, se a paciente tiver bons hábitos, estiver dentro do peso ideal, não for tabagista, ela consegue fazer uma prótese de silicone, fazer uma abdominoplastia, fazer uma lipo, por esses médicos que estão em formação com o seu... Uma troca, né? Exato. Com o seu, ele aprende e a paciente, exatamente, sai ganha feliz. A cirurgia, fica Exatamente. feliz. Não é um médico assim, tá operando sozinho, médico estudante. Não, porque tem sempre um preceptor, que é o chefe, ali junto e tal. Na nossa cidade hoje, a gente não consegue esse tipo, porque a gente não tem um serviço de residência para cirurgia plástica. Mas, em compensação, toda a parte, tanto em relação a reconstruções de mama, quanto a parte de tumores, lesões, cânceres de pele, realmente, toda essa área é super bem servida. Temos cirurgiões excelentes, vou citar em específico o Dr. Maurício, que ele acolhe toda essa área muito bem e faz um serviço maravilhoso. Antigo, né? Ele é um cirurgião, exatamente, ele não é macaense, mas ele já está em Macaé tem bastante tempo. Né? Hoje ele é o chefe da cirurgia plástica do HPM e eu falo que ele age não só no HPM, mas em todos os lugares, porque sempre que alguém tem algo assim, acaba chegando até ele, o coração dele é maravilhoso e ele acaba conseguindo fazer assim muito além, né? Então é muito importante eu citar sobre ele, porque ele é realmente muito especial. E na sua prática privada? O que você vem desenvolvendo aí de trabalho, Macaé? Isso. Hoje, meu consultório privado, ele é bem misto ainda, assim. A gente ainda faz bastante cirurgias reconstrutoras, mas principalmente nos últimos anos, que eu achei que até a gente ia ter uma baixa pós-Covid, talvez por receio, por medo das pessoas em frequentarem um hospital, a irem, né, talvez num período um pouquinho delicado, mas aconteceu exatamente o contrário, assim. Eu tive uma alta muito grande de procura de cirurgias estéticas, especificamente. Talvez o que chegue hoje no meu consultório, assim, com uma frequência muito maior, sejam pacientes para contorno corporal, que é a lipoaspiração, abdominoplastia e cirurgias de mama. Será, né, que as pessoas tiveram mais tempo para poder ficar se olhando? Pode ser, eu acho. Estava em casa, pode ser, um analisando o outro. Mas falando nisso, doutor, porque o nosso programa está sendo assistido pelos petroleiros, pela comunidade de advocacia também, né, por alguns doutores também da área médica, mas tem um cliente meu aqui, né, Manuel de Campos, aquele abraço, está perguntando aqui, doutor, tenho vontade de fazer uma cirurgia plástica, ele não diz o que é, como eu faço para entrar em contato com esses doutores, né? Então, mais uma vez, eu quero que você, né, para quem está chegando aí, deixe o endereço de vocês aí novamente. Perfeito. Nós dois atendemos
eu vou falar sobre a parte de Macaé, né? Porque eu me enquadro nela e depois o Rafael fala sobre Rio das Ostras. O nosso consultório em Macaé fica na rua Luiz Belegar, que é ali no centro, em Betiba. E pode passar o telefone? Pode, fica à vontade. É 22 2142 1764 ou WhatsApp 22 99 803 7614. E pode ligar, pode mandar WhatsApp. Eu atendo em Macaé junto com o Rafael e o Rafael atende aqui em Rio das Ostras também. Isso, eu tô aqui em Rio das Ostras, o consultório que eu atendo na rua Guaporé 333. Tem um prédiozinho médico ali. É pertinho da Rua da Feirinha ali. No outro quarteirão da Unimed. Logo ali. É aqui do outro lado, né? É do outro lado. Eu vou colar o telefone aqui, porque, né, sabe como é que é. 999-13-8563. É o WhatsApp e o telefone lá do consultório. Doutores, tem um áudio aí. Bota aí, Júlia, para nós. Muito interessante essa exposição dessa doutora. Eu gostaria de perguntar a ela, as mulheres são as que fazem mais cirurgia plástica? Excelente pergunta. Jorge Guimarães, aquele abraço. É o diretor-geral do Movimento Mulheres Mais, né? Então tá lá em Campos. Legal. Tá nos assistindo lá. É um grande trabalhador, né, nessa área. Por gentileza, doutora. Um abraço para ele. Obrigado, Jorge. Muito obrigada, Jorge. Na verdade, assim, os homens hoje em dia andam muito vaidosos. O Pedro falou isso aqui. Muito vaidosos. Exatamente. Assim, os meus pacientes masculinos, óbvio que muda um pouquinho, né, o que eles buscam no meu consultório, mas pensando no paciente homem, principalmente, talvez as cirurgias mais procuradas sejam a cirurgia de orelha, que é a otoplastia, a cirurgia para pacientes com orelha de abano, seja a ginecomastia, que é quando a gente tem uma hipertrofia do tecido mamário, né? Então coloca a blusa e aí começa a se incomodar, que a mama fica marcando na blusa, seja por hipertrofia da glândula, que é a ginecomastia, ou por aumento de tecido gorduroso, que é a pseudoginecomastia. E a lipoaspiração também, inclusive não só né, da região abdominal, da região de dorso, mas também da região púbica. Porque eu tenho muitos pacientes encaminhados até de colegas urologistas com um coxim gorduroso na área do pubis, ali no capozinho do Fusca, maior. E quando você lipoaspira, querendo ou não, aparentemente, né, a região acaba... Como que eu posso dizer isso? Um aumento peniano? Isso. O pênis acaba... Não é que o pênis aumenta, mas como a gente diminui a gordura daquela região, ele fica... Tira o esconderijo. Tira o esconderijo. Já gostei da pergunta e a resposta da doutora aí, né, Jorge? E me parece que além do público masculino, você também faz isso no público feminino. Sim, né? Também. A cirurgia íntima na mulher, hoje, principalmente, tem sido bem procurada no meu consultório. Talvez porque hoje se fale um pouquinho mais, né, sobre a cirurgia íntima, seja pela lipoaspiração dessa área pública, seja pela ninfoplastia, que é a cirurgia de redução dos pequenos lábios. Eu falo que não tem, assim, um padrão, obviamente, mas quando a mulher tem os pequenos lábios muito aumentados, né, então ela se incomoda em relação período menstrual, a relação sexual, infecções genitais de recorrência, né? Então ela acaba tendo um prejuízo, digamos assim, na sua qualidade de vida. Uhum. E aí essa é uma cirurgia relativamente tranquila a ser feita. O paciente opera e vai embora no mesmo dia. Talvez o pós-operatório seja um pouquinho chato por ser uma região íntima, né? Enfim, mas é uma cirurgia tranquila e hoje em dia principalmente muito mais procurada. Talvez se fale um pouco mais abertamente, então as mulheres estão se encorajando mais para esse tipo de procedimento. E é interessante também, porque eu acho que tradicionalmente a cirurgia, né, a especialidade da cirurgia, os homens predominavam mais, né? Era mais comum ter cirurgiões, profissional, sim. Né? E hoje a doutora Maria Luísa na figura de uma mulher, né? Talvez a sua paciente fique muito mais à vontade. As residências médicas de cirurgia geral, hoje em dia o número de mulheres ultrapassou o número de homens. Já ultrapassou, né? São mais inteligentes, mais delicadas. Exatamente. Mais cuidadosas. Agora, aproveitando esse ensejo aí, eu vou fazer até um certo puxão de orelha. A minha realidade no meu consultório é um pouquinho diferente dessa. Assim, o homem, ele é muito mais relaxado do que a mulher. Sim. No meu ponto de vista aqui. Então, assim, o homem que me procura, ou foi a mulher que mandou, entendeu?
E às vezes a mulher não basta mandar, ela tem que pegar ele pelo braço e levar lá. E levar, porque tem medo, né? Vergonha. Por mim, não precisava. Ou o cara tá numa situação um pouco mais avançada. Aí não tem mais o que fazer. Então é óbvio que tem exceção, mas de uma forma geral, os homens precisam... Pô, então vamos fazer um apelo aqui, né? Você que não tá prestando atenção na sua perna, eu já falei desde o início, né? Para nós, depois dos 50, a gente tem que ter um angiologista de preferido. O preferido aí, eu também. O Rafael Peçanha. Fazer um check-up vascular. O cirurgião vascular preferido. Eu tenho uns colegas no futebol, que a gente joga aquele futebol no sábado, né? Alô, torcida lá. De vez em quando dá aquela tonteira lá, sente aquela tonteira, né? Sai, dá aquela parada, de repente você fica sabendo que ele procurou lá um médico e tava com problema. Pois é. E às vezes o colega, né, não procurou porque não estava sentindo nada. Não fez aquela prevenção. Vamos fazer a prevenção. O ideal é isso, né? Especialmente a partir de 50 anos de idade, se tiver algum fator de risco, né? Sem fator de risco a partir de 60 anos de idade. Fator de risco seria o paciente que fuma, que tem uma hipertensão arterial, que tem um diabetes, ou que tem uma história familiar, né, de algum evento circulatório, seja cerebral ou coronariano, enfim. O paciente acima de 50 anos de idade, ele deveria começar um rastreio circulatório, sim. Porque aí a gente consegue qualquer alteração pegar isso bem no início, né, e aí é muito mais simples, muito mais fácil. Tá ouvindo aí, né, galera do futebol? Professor Nilo, meu presidente, Agenor, né, Tinoco, essa galera do bem aí, depois dos 50. O problema do futebol é que depois do futebol tem um churrasco, a cerveja. Pois tá marcado para amanhã também, né? Amanhã já tá marcado. Ó, acho que a gente já trouxe orientações, né, diretrizes para o público que está assistindo no que tange aos pacientes, né, de procurar os profissionais associados à cirurgia plástica, da cirurgia vascular, da cirurgia bucomaxilo, ou seja a especialidade, mas eu acho que a gente deve aproveitar e inverter um pouco hoje o papel, né, para a gente trazer orientação para os médicos também, os profissionais da saúde que estão nos assistindo, né? Então acho que é interessante o doutor Helder falar para a gente da importância da documentação médica, questão de prontuário. Só para fazer um adendo aí, a gente não aprende isso, né, na faculdade, nem em nenhum lugar. A gente ouve falar, é assim, enfim. Somos analfabetos nessa questão jurídica aí, de respaldo, enfim. Exatamente, isso é uma fase super importante, porque quando fala de estética, né, o número de processos, de insatisfações, e ainda tem a questão da obrigatoriedade do resultado, né, você tem que entregar algo melhor do que ela te procurou, né, diferente da reparadora. Se tá com problema, você vai tentar melhorar, ajudar. Mas quando ela tá toda bonitinha e quer ficar melhor ainda, então isso traz um peso muito grande. Uma responsabilidade muito grande, por isso que a cirurgia tem que ser realmente muito bem indicada. Exatamente. E o que a gente pode utilizar aí? O nosso Código Civil, ele é claro, né? Ele não adentra bem. Ele diz que todo aquele que vai prestar um serviço, né? Ele tem que entregar ao credor a prestação na qual se obrigou a fazer, né? Isso aí é claro. Isso pode gerar danos morais, danos materiais. E também, assim que você vai receber um paciente, você, na verdade, você tem que fazer um termo de consentimento, né? Fazer também um contrato, provavelmente vocês têm que fazer isso, né? Tem feito, né? Claro, um contrato, principalmente na área estética, né? Porque é uma coisa que talvez a gente não separe tão bem ou não lembre, né? Que acho que a gente fica tão pegado a essa questão humana, porque de tratar... Porque tem muitas coisas para pensar. Exatamente, de cuidar. Então acho que nessa hora é importante a gente ter uma equipe. Exato. Isso é imprescindível. Exato. Né? No meu consultório tem a colega para poder fazer essa parte. O importante, doutores, tem me perguntado por que eu estou trazendo só pessoas da área médica, profissionais da área médica. É porque eu estou tentando me especializar em direito médico. Né? Interessante. Legal. Estou querendo adentrar nessa área aí, estou adentrando nessa área aí, eu acho que é importante. Vocês já viram que ele é incansável, né? Porque ele já foi da Petrobras. Ele é bem ativo. Aí depois ele quis fazer direito. Aí, não satisfeito, teve a ideia do podcast, né? A gente está conversando aqui pela iniciativa dele. Sensacional. Né? E agora ele está querendo fazer a pós-graduação. Maravilhoso. Pois é, né? Eu acho que a gente não pode parar, né? Eu acho que vocês, como médicos, vocês orientam a gente a nunca parar. Parar o dia que tem que parar mesmo, né? O dia que tem que ir para outro lado. Enfim, a gente para. Sim. Mas a legislação, ela não é bem clara nessa questão, assim. Mas o que vocês têm que fazer, e que provavelmente vocês fazem, é o contrato de trabalho, porque
Na hora que o paciente vai lá, vai à justiça, na frente do capa preta lá no nosso magistrado, é óbvio que ele vai alegar uma série de questões que foram promessas de vocês. Uhum. Na cirurgia plástica, né? Que é o mais, acho que porque a cirurgião vascular, eu acho que quando você chega lá, você já está, como diz, já foi levado pela esposa, né? Você já está lá. Você está lá para salvação, hoje, né? Depende, né? Você já está na bacia das almas, né? Mas a cirurgia estética, ela requer aí um contrato, né? Certamente vocês fazem, isso tem feito, né? Porque a pessoa, normalmente todos nós queremos ficar bonito. A cirurgia plástica significa ficar bonito. E a reparadora também, voltando aquelas anomalias que talvez você já nasce com ela, né? Mas de repente você quer também ficar bonito, ou seja, como você falou aí, voltar a um mínimo de perfeição, né? Exato. E o termo de quitação também, né? Tem que ser feito, porque saber se o paciente tem que sair dali consciente que o serviço foi prestado adequadamente e ele está consciente disso. Enfim, eu acho que isso aí vocês estão falando minimamente que vocês têm que fazer. Isso, né? é muito importante, assim, né? O termo de consentimento que a gente acaba dando para todas as nossas pacientes, principalmente as pacientes de cirurgia estética, porque é o que eu sempre digo, às vezes a paciente chega até mim e fala assim, doutora Malu, meu sonho é colocar uma prótese, mas eu morro de medo. E aí eu falo, então, não opere. Exatamente. Eu falo a mesma coisa. Exato. Mesma coisa. Porque, querendo ou não, né, a cirurgia, ela é algo que a gente não tem muito como prever. Sim. Principalmente em relação ao pós-operatório. Eu sempre falo, pós-operatório, ele é muito importante para o resultado de uma cirurgia. Então, tem determinadas cirurgias que o pós, assim... Ele faz toda a parte... Eu sempre brinco, eu falo que é como se fosse uma casa no reboco. E o pós-operatório, seja com a drenagem linfática, né, com a fisioterapia, dependendo da cirurgia, ele serve realmente para a gente poder otimizar o nosso resultado a longo prazo. Então, se a paciente é uma paciente que eu posso me doar ao máximo, tecnicamente falando, no momento da cirurgia, mas não cumprir o pós-operatório como eu peço para que ela cumpra, em relação a curativos, em relação à atenção com a drenagem, físio, a gente pode sim ter o resultado comprometido daquela cirurgia. Então é muito importante, eu sempre falo, antes da gente estabelecer a data da nossa cirurgia, eu senti também que aquela paciente é uma paciente preparada para a cirurgia. Talvez seja até um dos critérios para indicação do procedimento, né? Talvez essa paciente não esteja preparada nem para receber. Né? Exato. Isso aí é fundamental. E existe uma escala também, só doutora, rapidinho, uma escala sobre a questão da idade, porque a idade influencia, né? Quanto mais velho, mais fragilidade nós estamos. Mas a gente encontra diversos colegas, homens e mulheres, querendo fazer cirurgia plástica, querendo dar uma melhorada aqui, abaixo dos olhos, né? Sim. O implante capilar hoje em dia está em moda. Pois é, né? E pagando muito caro, né? Mas, doutor, pode falar, eu tirei a sua... Não, eu ia fazer um comentário, assim, que é uma visão que a gente tem, né? Que a gente conversa muito, a gente ainda tem uma visão muito romântica aí da medicina, né? Então, assim, tem um termo de consentimento e tudo, é uma formalização, acho importante e tal, mas eu acho que o contato olho no olho, entendeu? Você conversar com o seu paciente, estabelecer uma relação de confiança, porque o problema ele vai existir, mas a pessoa tem que estar tem que confiar em você, né? Exato. Existe um processo, uma situação no Brasil que é a americanização da medicina. Nos Estados Unidos, o paciente sentou na sua frente, ele é seu adversário. Ele vai me processar, entendeu? Então, assim, isso abre muito... Eu acho que isso abre uma chance maior de problema. A relação médico-paciente é muito importante. A gente não pode perder isso. Sim, a gente tem que se respaldar, porque eu acho que o termo de consentimento é uma forma que ele lê. Às vezes ele não tinha entendido o que você falou. Caramba, mas então quer dizer que eu posso ter isso? Aquilo ali formaliza, ótimo. Mas a gente não pode perder essa nossa conexão, né? Conexão com o paciente. Eu acho que isso aí faz muita diferença. Mas o que a gente pode utilizar para talvez andar lado a lado, né? Paralelamente. Talvez a gente não fazer isso. Né? No meu consultório hoje eu tenho uma colega que faz a parte administrativa e eu puxo a orelha dela para cobrar ela para ver essa parte, né? Porque eu penso dessa forma tanto na parte judicial quanto da parte financeira. Exato.
eu não me sinto confortável de passar valor para o paciente. Eu acho que a gente perde essa relação de profissional. Porque você deixa de ser aquele profissional que veio para ajudar, que veio para salvar, que veio para amenizar a dor e passou a ser o profissional que quer tirar o dinheiro. Mercantilista, né? Exatamente. Então, acho que talvez a gente setorizar isso é importante. Né? A linha é bem difícil. Mas eu acho que não pode deixar de ter. Por exemplo, porque depois que tem um problema, as pessoas passam a esquecer. Ah, mas eu não lembro que você falou isso. Ó, eu não entendi dessa forma que a senhora falou, pensei diferente. Exatamente. No papel, né, contra fatos, não há argumentos. Né? Então você só vai ler para ela, olha, você não lembra? Deixa eu te lembrar, né? Tá escrito aqui. Eu acho que o mais importante é numa eventualidade, sei lá, uma trombose e tal, igual você falou, você ter condição de cuidar do seu paciente. De acolher seu paciente, né? Dele se sentir realmente acolhido, né? Graças a Deus, complicações são raras, mas elas podem ocorrer. Claro. Eu sempre falo, não tem complicação, 2 médicos. Ou o que não opera, ou o mentiroso. Exatamente. Não existe médico que não tenha complicação. No entanto, elas podem sim ser minimizadas. Eu acho que você acolher o seu paciente no pós-operatório, por isso a importância de você estar sempre perto. Eu sempre chamo bastante atenção em relação a isso, porque por eu não ser de Macaé no início, que eu ficava muito entre Macaé e São Paulo, eu até pensei em manter as cirurgias lá e continuar morando aqui. E uma das coisas que me fez realmente pender a parar de operar lá foi que o pós-operatório é importante eu estar do lado do paciente. Como que eu vou conduzir um pós-operatório bem se eu não estou ao lado do meu paciente? As minhas pacientes, elas têm meu telefone, né? E das cirurgias maiores, obviamente. E elas me mandam uma mensagem, doutora Malu, olha, isso é normal, pode acontecer? Eu falo, olha, vai no consultório hoje no final do dia, ou agora eu estou operando, mas exato, sábado, domingo, enfim. Nós somos médicos e a gente está exatamente para poder acolher e poder dar esse suporte e a paciente se sentir, né, segura em relação a isso. É interessante, doutor, eu também tenho essa prática. Os meus clientes têm liberdade para me ligar a hora que quiser. Claro, tem horas que também exagero, né? Tudo da área criminal. Criminal, a pessoa liga a qualquer hora, né? Eu imagino. 3, 4 horas da manhã é uma boa hora para se ligar. Mas isso dá tranquilidade, dá segurança. E a gente, como paciente, né, que eu também recentemente fiz cirurgia, quando a gente senta lá e ouve do profissional que vai ser assim, claro, a gente sabe que pode dar errado. Eu também posso não estar bem aquele dia, né? O paciente entrega a vida dele, né? Exatamente. É muito claro, vulnerável. Uma anestesia que você toma, praticamente você vai, né? Acabou. Hoje eu vou fazer o papel do contra, hein? Vou fazer a oposição, então. Então, vamos lá. Eu acredito o seguinte, com o aumento do volume de pacientes, com o refinamento técnico, né, com a maior experiência, a tendência é você fazer isso cada vez mais. Né? Eu acredito que cada vez mais você receber pacientes para colocar o silicone. Sim. Indiscutivelmente, em algum momento vai ter, né? Estatisticamente, em algum momento, a complicação não é nem a discussão, a complicação ela existe, né? Como a gente já falou. A diferença é que a gente está preparado para explicar tudo mais. Mas em algum momento, você vai pegar alguém que não vai concordar com você. Né? Vai pegar alguém que de repente não está num dia legal, vai pegar alguém que de repente não tem tanto esse refinamento conosco, igual a gente está procurando ter com o paciente. Né? Eu não sei se eu cheguei a comentar já aqui, mas eu tenho um curso no meu consultório, né, um curso VIP, né? Eu recebo 1 ou 2 profissionais para me acompanhar no período de cirurgia, e o primeiro módulo eu coloquei como direito odontológico, no caso. Legal. Então vem uma colega falar só apenas desses aspectos. Né? E ela trouxe para a gente uma gama de exemplos. De pessoas que por um simples termo de consentimento não preenchido vão ter que desembolsar uma grana. E agora imagina, você a sua carreira toda de investimento, uma família, porque agora vão ser os 2. Sim. E em um dado momento acontece um processo e você vai ter que pagar um danos morais de 400 mil reais. Talvez o que você estava esperando de aumentar a sua clínica, de comprar algo novo, talvez não por um erro seu, mas você não tem fatos. Na frente do juiz, ele não vai querer saber que o doutor Rafael ele vai lidar com fatos, não tem sentimento. Né? Doutor Rafael, você preencheu o prontuário? Não. Aí a sua paciente está falando que você não deu atenção a ela, não explicou. Fala, eu não lembro do doutor Rafael ter me explicado. Está escrito? Por isso que o prontuário médico é algo assim que eu principalmente tenho o maior cuidado em preencher. O meu prontuário ele parece um livro.
porque eu escrevo absolutamente Aí eu vou te tudo. fazer uma pergunta que a doutora Maíra me fez. O seu paciente assina o prontuário? Não. Então não tem legalidade. É mesmo? O paciente tem que atestar, afirmar que ela respondeu aquilo. Entendo. Então, de repente, vamos fazer um outro bate-papo agora para a gente trazer essa parte Mas, doutores, jurídica. É importantíssimo. Mas o papo estava tão gostoso, tão foi. bom, que já passou. A É Júlia está ali mesmo? cobrando da gente, olha, Juliana. acabou o tempo. A Júlia é gostoso. Um tempo, como eu falei aqui, é um tema extremamente inusitado, sempre inusitado, né? E eu tenho que agradecer muito a participação de vocês, a participação especial, né, do Pedro Carvalho, Dr. Pedro Carvalho, cirurgião bucomaxilofacial, né, sempre presente aqui conosco, incentivador aí do Instituto Carvalho. Mas Dr. Rafael Peçanha e doutora Maria Luísa, sinto muito, mas Foi eu ótimo. vou pedir a vocês as suas considerações finais e ficar aqui o convite para uma próxima oportunidade. Se vocês Claro. tiverem algo diferenciado lá que surgiu na área angiológica, na cirurgia vascular, na área de cirurgia plástica, A gente pode, de repente, repetir da questão da doutora Leila, que a gente fez da última vez. Exato. De repente, aproveita para falar o que você faz, o que você tem de apresentar para o paciente e como ele te encontra. E vocês estão tendo novidade lá. Está aberto aqui o podcast, o Muito HC obrigada. Podcast, para vocês trazerem aqui para gente. Legal. Perfeito. Eu queria agradecer a oportunidade, foi muito legal. A gente, como eu falei no início aqui, sai um pouquinho da nossa zona de conforto, né? A gente conversou antes, não é nosso negócio é o bisturi, não é o microfone. Exatamente. Mas foi super descontraído, super legal. Enfim, eu espero que tenha agregado um pouco de valor. O tempo realmente passa muito rápido, né? Enfim. Eu vou deixar o meu contato no Instagram, que é uma rede que a gente fica em contato com os pacientes lá diretamente com a gente. Eu vou passar. Pode falar E para depois a Maria vai os falar isso. nossos telespectadores que estão ali assistindo você. Deixa Então. o seu endereço aqui em Macaé, aqui em Rio das Ostras. Legal. Né? Deixa eu colar aqui. Então, aqui em Rio das Ostras eu estou na rua Guaporé 333, sala 1. O telefone é 99913-8563. O endereço de Macaé eu vou deixar a Maria Luísa falar, porque eu não vou me lembrar. Em rede social eu estou no @Rafael Peçanha com C, então é Rafael Pecanha. Eu queria só aproveitar aqui a oportunidade, mandar um beijo para minha mãe, que é aniversário dela hoje. Mãe, te amo. Feliz aniversário. Parabéns, e mais uma vez agradecer a oportunidade. Pedrão, nosso amigo. O senhor é nosso amigo agora também. A minha brilhante esposa aqui do meu lado. Então, foi muito legal. Doutora Maria. Vamos lá. Eu queria muito agradecer o convite. Estou muito lisonjeada, muito feliz de estar aqui. Realmente não é a nossa praia, digamos assim, mas realmente voou o tempo, passou super rápido. Foi um bate-papo muito bom, muito leve. Fiquei muito feliz de estar aqui, de poder esclarecer alguns assuntos, de poder conversar mais abertamente sobre algumas coisas que talvez a gente não tem condições de fazer fora do consultório, né? Nem todos os pacientes têm acesso ou têm essas informações, então acho que é muito importante a gente poder falar sobre tudo isso. Em Macaé, a gente está na Rua Luiz Belegar, número 407, sala 508. O telefone é 99803-7614 ou 2142-1764. O meu Instagram é doutora Malu Neres, tudo junto, ou doutora Maria Luísa Neres. E lá também eu sempre cito que no meu Instagram vocês não vão conseguir ver antes e depois, porque isso não existe. A Sociedade Brasileira de Plástica não permite que façamos isso, assim como o Código de Ética Médica, então realmente não vai ter antes e depois, mas lá eu explico também um pouquinho sobre isso e como que vocês vão saber sobre as minhas cirurgias, sobre os pós-operatórios, sobre as cirurgias que eu mais faço. Então sigam lá que vai ser muito legal ter vocês mais pertinho. Só um detalhe, desculpa, doutor, eu errei, tem um dr.Rafael Pecanha, eu não me acostumo com esse negócio de doutor. Então é @dr.Rafael Pecanha. Fantástico. Pedro Carvalho. Não, eu só vou agradecer, né? Desculpa pela deselegância do horário, Imagina. mas vocês me entendem, né? Tava num procedimento, não teve como ser diferente. Também não vou poder deixar de fazer a cirurgia. Ficou devendo um vinho, por causa Que coisa difícil. Eu vou querer me atrasar sempre, então. Nós vamos tomar esse vinho. Então, doutores, vocês estão convidados numa próxima oportunidade. Assim que tiver novidades, quiserem vir aqui, expor aqui no podcast, o HC, portas estão abertas. Tenho certeza que
A Juliana vai nos atender muito bem, né, Juliana? Eu agradeço a você aí pelo trabalho excelente que você desenvolveu aqui conosco. E quero agradecer mais uma vez esses telespectadores, nosso público aí do Brasil afora, Estado de Goiás, a comunidade petroleira, os colegas advogados. Agradecer a todos aí. Vocês, como vocês viram, é um tema inusitado, né? É um tema que a gente está quebrando paradigmas. E é um tema realmente importante, principalmente nós velhinhos, né? Lembre-se, nós velhinhos, nós precisamos de estar sempre procurando aqui o Dr. Rafael Peçanha. E parece que chegou um áudio aí. Dá tempo ainda, Júlio? Vamos lá, vamos ouvir. Cacheta, o programa está muito interessante. Queria fazer a segunda pergunta para o doutor. Qual a doença que mais acontece em que idade nas mulheres? Questão do distúrbio que afetam veia, artéria, capilares sanguíneos e vaso linfático. Qual dessas que mais acontece nas mulheres? Um abraço. Sucesso aí, hein? Ô Jorge Guimarães, você é meu herói, é minha referência, né? Você sabe disso, meu professor. Júlia, dá para ele responder? Botei você na parede. Então, por gentileza, Rafael Peçanha. Obrigado, doutor Rafael Peçanha. Obrigado, Jorge, pela pergunta. Porque nós temos lá a censura lá, né? Ela tá on ali. Ela tá. Enfim, em relação à doença de circulação, as varizes, sem dúvida, são responsáveis aí por mais de 80% das doenças de circulação. As mulheres são as mais acometidas. Então, varizes são a maior prevalência entre homens e mulheres, especificamente entre mulheres. Também é a doença venosa, doença de varizes. Independente da idade, obviamente, quanto maior a idade, maior a prevalência. Mas essa doença começa desde a adolescência. Ok. Ô Jorge, muito obrigado, tá? Então nós vamos encerrando aqui, agradecendo mais uma vez o nosso telespectadores. E numa outra oportunidade nós vamos estar aqui presentes com novos profissionais, quem sabe da área médica, né? Não vamos prometer aqui quem é, mas quem sabe. Agradeço a vocês. Muito obrigado. Agradeço ao público que estiveram aí presentes, que nos aturaram por essa 1h20 minutos, que passaram rápido, segundo aqui os nossos entrevistados. Obrigado, Pedro Carvalho. Obrigado, doutora Maria. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado. E uma boa tarde para todos. Beijos, boa tarde.